A festa di San Pedro e San Paulo que celebramos hoje nos mostra que o nosso Deus é o Deus do improvável, o Deus do impossível. E di fatto Deus revela seu poder em Pedro, que no Evangelho de Mateus deste domingo é escolhido e colocado como pedra, esta pedra sobre a qual será construída a igreja e que o poder do inferno nunca poderá vencer. E Jesus dirá para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Um poder extraordinário. É um poder que continua até hoje, porque lemos que se fala de um futuro. As portas do inferno nunca poderão vencer a igreja alicerçada sobre Pedro. Este poder que continua até hoje, através da sucessão apostólica dos papas, os bispos de Roma, e que atualmente se manifesta no ministério do nosso Papa Francisco. Esta graça que Pedro recebeu contrasta, porém, com sua fragilidade. Interessante que logo depois que Pedro reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, e que Jesus reconhece Simão, filho de Jonas, como aquela pedra sobre a qual a igreja será constituída, sabemos que Pedro foi chamado por Jesus de Satanás, porque ele não pensou conforme Deus, mas conforme os homens, querendo até repreender Jesus, que anunciando pela primeira vez a sua paixão, escutou Pedro dizendo: Deus não permita tal coisa para ti, Senhor, jamais te acontecerá isso. E realmente nós experimentamos na figura de Pedro e também de Paulo esse contraste entre a limitação, a fraqueza, o pecado e a graça extraordinária de Deus que os dois experimentaram, tornando Paulo e Pedro colunas da igreja. E aquele mesmo Pedro que não soube reconhecer Cristo na frente de uma serva da casa de Caifás, será capaz logo depois, com ousadia e coragem, enfrentar o próprio Caifás e todo o sinédrio. E ainda, após ter sido açoitado com vara junto com João, no capítulo 5 dos Atos, se sentiu feliz por ser digno de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Seja Pedro que Paulo, que antes perseguia os cristãos com excesso e devastava a igreja de Deus, como lemos em Gálatas 1:11 até versículo 20, são considerados colunas não pela sua própria força, mas pela graça de Deus. Eles experimentaram profundamente a fragilidade, a fraqueza de sua condição humana, e mesmo assim experimentaram o poder da graça de Deus, que transformou suas vidas e tornou os dois capazes de testemunhar até a morte seu amor, sua entrega para Cristo Jesus, no testemunho de sua evangelização. Pensamos, por exemplo, na figura de Paulo, o que se considera blasfemador, perseguidor e insolente, como lemos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. E que por isso declara: esta palavra é fiel e digna de toda citação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. E tudo isso, diz Paulo, para mostrar, começando por mim, toda a generosidade de Cristo, como exemplo para aqueles que depois iriam acreditar nele. E que dizer de Pedro? E é interessante que o Evangelho, sobretudo o Evangelho de Marcos, que era discípulo de Pedro, não escondem todos os fracassos de Pedro. Ele que vacilou na fé, afundou quando foi convidado por Jesus a caminhar nas águas. E ainda, ele que dormiu junto com Tiago e João no Jardim das Oliveiras, enquanto Jesus sofria na agonia do Getsemane. Ele que com suas reações instintivas tirou fora a espada para cortar a orelha de Malco, sempre no Getsemane. Ele ainda que renegou Jesus por 3 vezes, como Jesus tinha profetizado na última ceia. Ele que mesmo sendo cabeça da igreja, com os outros apóstolos, não acreditou no testemunho das mulheres após a ressurreição. Ele que não queria deixar-se lavar os pés por Jesus. O Evangelho, mais uma vez, nos mostra que Jesus tem poder, na sua misericórdia, de transformar os pecadores em santos e testemunhas da misericórdia. E que para todos nós vale aquilo que Paulo disse, capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios,
quando, lamentando-se pelo espinho da carne de uma fraqueza, provavelmente que não conseguia vencer, escutou o Senhor dizendo: para você é suficiente a minha graça, pois a força se cumpre na fraqueza. Sim, a nossa força vem do Senhor. Aquele mesmo Senhor que na primeira leitura dos Atos deste domingo, no capítulo 12, enviou na prisão um anjo para libertar Pedro do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E libertou Pedro também de si mesmo, daquela prisão dos medos que ainda o amarravam ou acorrentavam a debilidade da própria carne. E aqui entendemos que a alicerce da igreja, as colunas da igreja, são a própria misericórdia de Deus. Esta misericórdia que sustenta a igreja ao longo dos séculos, apesar de toda a fragilidade, de todas as incoerências, de todas as contradições humanas. Esta misericórdia de geração em geração acompanha a igreja de Cristo ao longo dos séculos. E é interessante constatar que até os papas piores que apareceram na história da igreja nunca proclamaram dogmas que fossem contrários ao depósito da fé, manifestando assim que realmente há uma infalibilidade a nível da fé e da doutrina que permanece estável ao longo dos 2000 anos de toda a história da igreja. Jesus disse que céu e terra passará, mas sua palavra não passará. É Deus que permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. É Ele que, como lemos na segunda leitura da segunda carta ao Timóteo de São Paulo, nos dá força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, diz Paulo, e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado, assim como Pedro foi libertado, da boca do leão. O Senhor, continua Paulo, me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele toda a glória. Por isso é fundamental na história da igreja não olhar para as criaturas, mas para o Criador. Não olhar para a debilidade humana, mas para a glória da misericórdia de Deus que se manifesta, transformando pecadores em santos e testemunhas desta misericórdia. E de onde vem esta força? Não é por acaso que o Evangelho da Vigília da Festa relata a pesca milagrosa e o diálogo entre Jesus e Pedro, quando Jesus confirma Pedro no seu ministério de apacentar suas ovelhas, perguntando por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro por 3 vezes respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus, confirmando, disse: apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes. Pedro, que tinha renegado Jesus por 3 vezes, agora é convidado a restaurar seu relacionamento, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Interessante que este diálogo acontece depois de comer com eles, diz a palavra, quer dizer, depois do banquete eucarístico que Jesus ofereceu para os apóstolos na sua 3ª aparição. É mesmo pela força da Eucaristia que nós conseguimos a força de retomar o caminho da vida. Como lemos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 8, com a força daquele pão, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites, o que indica todas as contradições da vida humana, até o Monte Santo de Deus, Horeb. É por isso que a Eucaristia, que também nesse domingo celebramos, é chamado de viático, o pão do caminho, o pão que nos dá força para enfrentar o caminho da vida e para permanecer no amor. Ele que nos ama com amor divino e que nos torna capazes de responder com amor humano, com amor de amizade. Interessante que nas perguntas de Jesus para Pedro, Jesus usa mesmo esta expressão, me ama mais do que estes, usando o verbo agapao, que significa o amor divino. E Pedro responde com o verbo phileo, que significa, sim, Senhor, eu te amo com amor de amizade. Eu respondo ao teu amor divino com meu amor frágil, mas sincero, porque tu sabes tudo, tu sabes que te amo. É belíssimo aqui também meditar este contraste. Aquele Pedro que no capítulo 13 do Evangelho de São João se achava capaz de dar a vida por Jesus e de segui-lo até a morte de cruz, escutou Jesus dizendo, eu lhe garanto, o galo não cantará sem que você tenha renegado a mim 3 vezes.
E é por isso que Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro lembrava da sua traição. Mas Jesus, com toda a sua delicadeza, não acusou, não julgou, não condenou Pedro. Simplesmente quis despertar nele aquele amor. Jesus que se faz como um mendigo de amor, que se faz pequeno perante cada homem, mostrando e entregando para nós o amor divino na Eucaristia. Este dom de um Deus que se dá por inteiro, que se dá sem reservas, que se dá apesar da nossa debilidade. Este amor que mesmo assim não espera que nós sejamos capazes de responder ao seu amor. Pelo contrário, ele não nos ama porque somos bons, como diz São Bernardo, mas o amor dele nos torna bons e capazes de segui-los e de recomeçar a cada dia, de retomar o caminho da vida cada vez que caímos e perseverar noite e dia, apesar das nossas fraquezas e debilidades, até o Monte Santo, o reino eterno que nos espera. E aqui tem um segredo belíssimo que vale para todos nós. Pedro disse lá no átrio da casa de Caifás, perante aquela mulher que o reconhecia como discípulo de Jesus: eu não o conheço. E de fato foi só depois, quando cruzou seu olhar com o olhar misericordioso de Jesus, que conheceu quem realmente era o Cristo. E por isso agora realmente ele pode dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes a minha fraqueza, tu sabes as minhas contradições, a minha miséria, a minha fragilidade, o meu coração e o meu desejo, que agora não se alicerça mais nas minhas forças, mas no teu amor, não na minha presunção de ser maior e mais capaz do que os outros discípulos. Quando disse, ainda que todos tropeçam e caiam, eu não. Naquela mesma noite eu te traí, eu te reneguei. Mas agora que eu te conheço, como tu me conheces, porque conheci a tua misericórdia. Sim, conhecer a Deus é conhecer a sua misericórdia, o maior atributo de Deus, como Jesus revelou para Santa Faustina. Não é por acaso que Jeremias, no capítulo 31, diz: todos, grandes e pequenos, me conhecerão, oráculo de Yahvé, pois eu perdoo os seus erros e esqueço seus pecados. Sim, Deus esquece os nossos pecados, mas não esquece a sua promessa. Ele permanece fiel. E sobre esta misericórdia, ele alicerça a Igreja. E pelo sacramento da misericórdia, que é a própria Eucaristia, ele nos capacita para amar. É só acolhendo a sua misericórdia, é só reconhecendo a nossa fraqueza que podemos apacentar os irmãos com sentimentos de compaixão e de humildade. E por isso que agora Pedro será capaz de seguir Jesus, aquele Jesus que abandonou na hora da paixão, mas que agora abraçará até a morte e a morte de cruz. Aquele Jesus que esquece os nossos pecados e que é capaz de transformar a nossa ferida em fonte de graça para os irmãos, como aconteceu para uma nossa missionária, que tendo vivido em juventude o drama do aborto, hoje luta para a vida, para defender as duas vidas, a vida da criança e a vida da mãe, porque sabe que o aborto é uma trágica derrota para as duas vidas. É que a mãe que mata uma criança no seu ventre, de fato, morre junto com ela. Deus sabe transformar nossa debilidade em coragem e testemunho de vida. E este é o mistério da Igreja, santa e pecadora. Santa pela misericórdia do Senhor, que transforma os pecadores em santos e testemunhas da sua misericórdia. Que o Senhor te conceda nesse domingo a graça de amar mais ainda a Igreja, mesmo pela sua debilidade, e fazer da tua vida um dom, pela força do Senhor e pela sua fidelidade que jamais nos abandona. Um bom domingo para todos.